boa noite. Eu me chamo Mariana Peixoto e é com imenso prazer que a gente está aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para falar um pouquinho com vocês sobre NUD, arquitetura de escolha e o comportamento do consumidor. Primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade do Conselho em receber a gente, em especial a professora Ana Carolina Mota, que está aqui me acompanhando e vai compartilhar comigo desse momento, ao presidente do Conselho, o Wallace Vieira, e especialmente ao Rafael, que também fez com que a gente pudesse estar aqui nesse momento, né? O Rafael Monteiro. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é, né? Dar uma pincelada, né, sobre o que são esses conceitos que estão super em alta e que cada vez mais estão não só presentes na vida nossa como acadêmicas, mas especialmente no mercado, né? Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quanto que você apostaria no lançamento de um dado em que você ganha se tirar de 2 a 6? Normalmente a probabilidade tende a ser alta, né? De 2 a 6, probabilidade igual de sair qualquer lado do dado. Então, normalmente, você apostaria comigo, né? E aí eu te pergunto também, em uma sala de 40 pessoas, quanto que você apostaria na hipótese de haver pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia? E aí, normalmente, você também tenderia a, nesse caso, não apostar, porque, mesmo considerando uma sala com 40 pessoas, a ideia de que 2 pessoas fazendo o mesmo aniversário, aniversário no mesmo dia e mês, a chance disso acontecer é realmente baixa, né? Mas aí, pasmem, a probabilidade de você tirar de 2 a 5 em um dado é de 83%. Ok, relativamente alta. Mas a probabilidade de haver 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia em um grupo de 40 pessoas é ainda mais alta ainda, 89%. Então, isso acontece, isso é preto no branco, matemática, estatisticamente provado. Não estou dizendo nenhuma abobrinha, vocês podem fazer, inclusive, o cálculo matemático em casa. Mas por que a gente começou a falar sobre isso, né? Porque se a gente voltar lá no tempo, a gente vai lembrar de 2 carinhas aqui super importantes, né? 2 filósofos, né? Que ajudaram muito a gente a construir as ideias e a analisar de forma um pouco mais clara esses conceitos da psicologia humana que a gente tem e vive hoje em dia. Então, Descartes, que foi seguidor de Platão, né, veio contrapondo ele em alguns conceitos importantes, porque Platão ele falava muito desse mundo das ideias, né? O que era esse mundo das ideias, né? Ele acreditava que esse mundo que a gente vive, que existe essa realidade abstrata, é chamada mundo das ideias, né? Onde tudo é perfeito, né? Onde tudo é eterno. Mas o Descartes ele vem trazendo a ideia de que não, olha só, não é por aí. O conhecimento ele não vem só por meio da razão. É preciso que haja um mundo físico, né? Que funcione como uma verdadeira máquina, né? Esse pensamento ele deve acontecer de forma um pouco mais mecânica. E ele vem contestar essa verdade absoluta que era trazida por Platão. E olha o tempo, né, que se decorre entre esses 2 pensadores, né? E aí, conforme o tempo foi passando, outros filósofos vieram trazendo outras ideias. E aí chegou no momento em que começou, né, a se pensar e a se discutir um pouco sobre a ditadura da razão e a revolução emocional, né? Como sendo 2 grandes conceitos que não conversam entre si, muito pelo contrário, você tem linhas de estudo e de pesquisa que estão dentro de cada um deles. Mas, né, como que isso aconteceu, né? Como que isso ocorreu? Lá na era medieval, né, alguns filósofos começaram a parar de se questionar com relação a por que eu sou assim, quem somos, de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos. Eles começaram a se perguntar o para quê, né? O para quê das coisas. Era preciso entender mais um pouco o fim, né, de cada objeto, de cada ser vivo, de cada planeta, né, o objetivo nosso aqui, né, nesse mundo. Até que em 1981, né, muitos anos depois, chegou um pesquisador chamado Roger Sperry e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele simplesmente disse o seguinte: olha só, meus amigos, eu acabei de descobrir que o hemisfério central direito nosso, né, do ser humano, ele é capaz de construir uma inteligência humana que pode dialogar entre esses 2 pontos, né, entre a razão e a emoção. E aí, calhamos aqui, né, na descoberta da emoção, né? O que é essa descoberta dessa emoção? O que ela traz, né? Porque a gente falava muito em razão. A gente não, né? Esses filósofos, né, daquela época, eles falavam muito em razão. E agora não.
agora a gente tem que pensar que a emoção, ela tá ali como sendo uma coisa não só muito importante, mas fundamental da cognição humana, e ela precisa ser analisada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser levada em consideração. Então, Freud, nosso querido, né, pai da psicanálise bonito, ele simplesmente formulou e representou e apresentou pra gente a sua teoria do inconsciente e revolucionou a psicologia, né? Ele trouxe alguns conceitos realmente importantes, porque para ele o sujeito ele é dividido. Ele pode ser governado pelo inconsciente, sim, embora ele tenha um lado racional, e esse inconsciente ele faz com que o ser humano entre num submundo escuro, num submundo de criar fantasias, de se emocionar, de ter impulsos. E isso tudo hoje em dia deve ser muito levado em consideração um pouquinho mais à frente quando a gente for entrar no que é o tal do comportamento do consumidor e a escolha, né? E a arquitetura de escolhas. Então, como que isso tudo aqui, como que esse apanhado que a gente vem fazendo vai desembocar no nosso assunto principal, né? Porque pelo seguinte, né? Conforme os assuntos foram evoluindo, a ideia da razão foi sendo questionada, a ideia da emoção foi sendo implementada, a gente teve, em 1978, Herbert Simon, trazendo a sua teoria da racionalidade limitada. E ele dizia que simplesmente os indivíduos eles são influenciados a tomarem decisões e essas decisões são muito limitadas racionalmente falando, né? Ele traz aí alguns conceitos, né? Algumas dimensões que ele apresenta como sendo fundamentais para a teoria dele, onde ele defende primeiro, né, que a informação disponível, ela não é suficiente para que a gente consiga tomar uma decisão totalmente correta, né? Totalmente 100% correta, né? E também diz que, como a gente não tem toda essa informação disponível, ou mesmo se tivesse, a gente tem uma limitação cognitiva natural da mente humana que não proporciona essa possibilidade de tomar uma decisão mais racional ou mais correta possível. E outro ponto que ele traz é que o tempo disponível para essa tomada de decisão não é o necessário, ou pelo menos o que a gente precisa para que essa decisão seja mais racional ou mais correta, perfeita, etc. Bom, posteriormente a ele, a gente tem o Daniel Kahneman, que é outro ganhador de prêmio Nobel, e ele trouxe a ideia da teoria das perspectivas, que vem complementar as ideias do Herbert Simon. E ele descreve essa teoria, né, através do modo como as pessoas escolhem entre alternativas que vão envolver risco. Então, ele tem duas dimensões que ele leva em consideração para criar essa teoria, né? A primeira, o tipo do cérebro humano. Por mais que o nosso cérebro seja extremamente avançado, capaz de criar e decodificar diversas coisas e assuntos, etc., o nosso tipo de cérebro ainda não permite, né, que a gente tenha essa decisão racional sendo a mais perfeita, né, a mais linda possível. E esse é um dos principais motivos que levam ao fracasso desse modelo racional. E a outra questão é que as evidências que ele apresentou no estudo dele, na teoria, indicam que as escolhas humanas são ordeiras. Então, embora nem sempre sejam racionais no sentido exato da palavra, né, no sentido tradicional dela, elas acontecem de forma um pouco ordeira. Então, eu até trouxe ali, depois eu mostro para vocês, o livro do Kahneman, Rápido e Devagar, eu recomendo a leitura, é super interessante. E essa teoria dele, a teoria da perspectiva, ainda tem uma outra questão. Dependendo do ponto de partida, de análise de cada indivíduo, a sua perspectiva muda, né? A sua perspectiva é diferente em relação ao mesmo objeto. Então, exemplo clássico. O que é R$1.000 para mim e o que é R$1.000 para o Neymar, né? A perspectiva, né? O nosso ponto de partida ali é bem diferente, né? Então, R$1.000 para ele é uma gorjeta, enquanto R$1.000 para mim é um salário, né? É um valor realmente significativo. Então, dependendo da perspectiva de onde você esteja, isso faz total diferença. O que faz com que você esteja mais propenso a um risco ou não. Bom, todo ser humano, então, possui múltiplos tipos de inteligência. Então, isso foi, mais uma vez, né, analisado por outros estudiosos, outros pesquisadores. E chegamos à conclusão de que cada um deles, né, cada um desses tipos de inteligência que existem, podem ser desenvolvidos ou enfraquecidos. Eu trouxe para vocês também a indicação de um livro muito bom,
do Gardner, chamado Inteligências Múltiplas, onde ele diz o seguinte: olha, existem diversos tipos de inteligência. Se você identifica a sua, você consegue talvez tentar, né, consegue alguma forma de desenvolvê-la ou treiná-la para que você traga aquilo a seu benefício. Exemplo, o Pelé. O Pelé, ele tem uma inteligência geoespacial incrível. Então, ele olhava para frente, mas a visão periférica dele era de 180 graus. Então, isso era uma capacidade dele, né? A inteligência dele, nesse sentido, era muito alta e ele conseguiu desenvolver e aprimorar isso. E eu me refiro também a outros diversos artistas, nadadores, atletas no geral, músicos que têm uma inteligência musical muito grande, né? Então, a gente tem inúmeras inteligências e o ideal é que então a gente tente desenvolvê-las, né? Identificá-las e desenvolvê-las. Como que isso, então, acontece no nosso mundo, né? No nosso mundo real? Nós temos um exemplo aqui de animais enjaulados e animais livres. A diferença da cognição, não é nem da cognição, são das ligações dos neurotransmissores que eles têm, que são diferentes quando você coloca obstáculos ou quando você coloca eles sobre determinadas condições, né? Então aqui você tem, por exemplo, os ratinhos numa jaula sem nenhum obstáculo e as conexões neurológicas deles não estão lá, essas coisas, né? Tem uma ou outra ali. Enquanto, por outro lado, se você coloca obstáculos, se você coloca aquela pessoa, né, aquele ser, para pensar, para achar uma saída, para buscar solucionar problemas ou enfrentar novos desafios, você consegue aumentar consideravelmente as conexões, as conexões neurotransmissoras desses indivíduos, né? A mesma coisa o bebê e a linguagem. Quanto menor ele, né, assim, quando nasce, as suas conexões são fracas ainda, e conforme ele vai crescendo, ali com 6 anos, as conexões são bem maiores, né? E isso é natural, isso acontece sem a gente querer, né? Bom, e o que significa isso tudo? Por que eu fiz uma retrospectiva lá de trás, falando da racionalidade, depois dela limitada? Depois falei da emoção e como que ela surgiu, os principais aspectos relacionados a isso. Alguns teóricos e filósofos que vieram falando sobre racionalidade e emoção, né? Então, por que isso tudo? Simplesmente porque a gente hoje vive numa era de pessoas altamente conectadas, de pessoas altamente informadas. Pessoas que têm a capacidade de ter o mundo em suas mãos através de seus telefones, de smartphones, etc. E se a gente tem, né, se a gente chegou à conclusão de que a racionalidade não é por si só única e a emoção e a irracionalidade, né, a emoção do ser humano também não, elas caminham juntas e elas devem ser analisadas conjuntamente, a gente chega à conclusão de que, olha, se a gente tem que tomar uma determinada decisão, se a gente tem que optar pelo A ao invés do B, isso tem alguma relação com quem você é, com o ambiente onde você está inserido, com o que tem disponível para você e com inúmeras outras questões, além das suas necessidades e desejos, né? Necessidades, inclusive, fisiológicas. Então, a questão se a gente está falando de comportamento do consumidor, se a gente está falando de um consumidor conectado, de um consumidor influente, se a gente está falando ou pensando, pelo menos, num consumidor que tem informações inúmeras disponíveis ali em suas mãos, a gente tem que pensar, então, que as informações que estão chegando para esse cara são não só diversas, mas imensas, né, em questão de rapidez, né, rápidas, etc., e ele tem que tomar uma decisão. E aí ele vai pensar de acordo com a sua parte racional e com a sua parte irracional, com a sua parte emocional, né? E nós, marqueteiros, né? Nós, profissionais de marketing, nós, administradores, nós, donos de empresa, empresários, empreendedores, etc. Nós precisamos nos atentar para isso. Então, a pergunta que eu faço é, como que algumas técnicas podem auxiliar nós, né? Empresários e até mesmo acadêmicos, no direcionamento de um comportamento, né? Um comportamento esse que vai desencadear uma compra. E na definição de novas estratégias voltadas para esse consumo. Por que eu pergunto isso? Porque essas marcas estão constantemente na nossa mente. Não só as marcas, mas tudo que vem por trás delas, né? Os conceitos por elas trazidos e
toda a capacidade de atender as nossas necessidades e desejos conforme elas apresentam para a gente. Então é importante, é fundamental que a gente se atente, né? Ou pelo menos que a gente pense um pouco, né? Como que esse comportamento desse consumidor está se dando, uma vez que agora a gente tem comprovado cientificamente que tanto o lado racional quanto irracional, ou o lado razão e o lado emoção convivem, né, de forma concomitante, e eles influenciam sim esse consumidor. Eu tenho fé, acredito fielmente que é importante que a gente se atente para isso na formulação de novas estratégias e na forma de atender melhor esses consumidores. Então, pensem, né? A gente tem um consumidor ali, onde todo esse tipo de informação chega para ele. É um consumidor altamente influente também. É um consumidor altamente conectado. É um consumidor inteligente, porque ele tem inteligências múltiplas, como a gente viu e o Gardner traz no livro dele. E esse consumidor, ele precisa ser estudado, ele precisa ser analisado, ele precisa ser interpretado. E como que a gente faz isso no meio acadêmico, né? Como que a gente, então, vai analisar? Através de duas formas. E aí a gente tem um grande campo da ciência, que é a neurociência do consumidor, que vem tentando produzir teorias, vem tentando gerar novos conhecimentos para que esses conhecimentos possam ser aplicados no mundo real. É uma abordagem de pesquisa, na verdade, né, que faz uso de procedimentos neurocientíficos para tentar trazer uma nova ideia, um novo conceito, gerar um novo conhecimento. E, por outro lado, a gente tem o neuromarketing, que vai usar realmente, né, toda essa teoria gerada pela neurociência do consumidor para aplicar resultados, né, para aplicar um pouco mais dos seus achados dentro de um escopo mais comercial. Mas a gente pode aplicar ele dentro da academia também, né? Então, no geral, o neuromarketing tem como objetivo utilizar ferramentas, né, ou tentar entender mais o impacto desses estímulos que nós do marketing fazemos nos consumidores, nos clientes, a fim de interpretar, né, e gerar um resultado e, consequentemente, interpretar esse comportamento, né, através das emoções humanas que foram ali apresentadas. E como que a gente, então, utiliza essas ferramentas de neuromarketing, né? Aí tem alguma delas, né? O eye tracking, que é um aparelho utilizado para identificar o momento onde o direcionamento, né, do olhar no momento que você apresenta, por exemplo, um produto para o seu consumidor. Os eletroencefalogramas, que captam algumas emoções, algumas respostas bem cerebrais. Imagens de ressonância magnética, onde ele aciona determinadas partes do cérebro, ou que estão relacionadas mais com a parte racional, ou irracional, etc. Irracional não, né? Emocional. E a resposta galvânica da pele, que eu acho super interessante, que são aparelhos que você coloca na mão, né, no dedo, e aí ele consegue identificar, através de estímulos, né, que a gente coloca para o cliente, para o consumidor, como que ele se comporta, né? Como que se a pressão sanguínea aumenta, se o batimento cardíaco aumenta, se ele fica arrepiado, enfim. Existem, então, algumas ferramentas que são utilizadas pelo neuromarketing para tentar identificar algumas respostas que o corpo naturalmente dá quando estimuladas por algum elemento visual ou algum elemento físico, etc. Bom, a produção científica, então, desses assuntos tem crescido significativamente, não sou eu que estou dizendo. São as diversas pesquisas ao longo desse tempo, aí, de 2000 até 2017, que vem mostrando um aumento significativo tanto de pesquisas sobre neuromarketing quanto de neurociência do consumidor. Então, a gente tem um tal de comportamento irracional desse consumidor, né? Porque muitas das vezes, se você pergunta para uma pessoa por que ela adquiriu determinado produto ou por que ela fez uma determinada compra, às vezes ela não sabe nem te dizer por que ela comprou aquilo. Às vezes ela tem uma decisão de compra pautada no cheiro da casa da avó que ela passou a infância e ela nem sabe por quê. Então isso é do ser humano, tá ali dentro da pessoa e ela simplesmente tomou uma decisão de compra ou teve uma decisão de compra, né, se refletiu através de um comportamento irracional, puramente por uma situação onde ela foi inserida, um ambiente onde ela viveu, etc. Então isso é um ponto importante, porque esse comportamento, se ele é irracional, a gente precisa entender de onde vem essa irracionalidade. E aí um outro exemplo que eu tenho de livro, assim, que é fundamental, que eu acho
né, essencial para estudar e para entender um pouco mais sobre essa parte é o Dan Ariely, que ele vem falando sobre a irracionalidade limitada, mais uma vez, né? E ele é seguidor do Kahneman. Então, ele fala muito sobre esse comportamento irracional do ser humano, ele tem inúmeros experimentos sobre isso e recomendo extremamente a leitura. Bom, juntamente com essas ideias dos autores, juntamente com essas ideias desses autores, um outro pesquisador chamado Martin Lindstrom, ele trouxe o conceito de small data, só que aplicado ao comportamento do consumidor, né? O que é esse small data? Nada mais é do que a gente tentar analisar, né, ou interpretar o consumidor, não por aquilo que está acontecendo, não por um comportamento dele dentro de uma loja. Mas a ideia dele é que o small data, ele vai nos dizer, não o que está acontecendo, mas o porquê está acontecendo. Então, eu trouxe esse exemplo, né, o Big Data, ele olha para uma árvore como um todo, né? Aquilo ali aconteceu dessa forma e pronto. Mas o Small Data, ele vem analisar a folha, ele vem analisar uma parte mínima desse todo, né? No caso dessa decisão, desse comportamento que esse consumidor teve dentro de uma loja, por exemplo. E aí eu também gostaria de indicar para vocês o Small Data, que é o livro dele. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Esse é o Small Data, que fala muito sobre essa questão de como poucas pistas ou, às vezes, aspectos bem significantes, muitas das vezes, influenciam ou podem influenciar diretamente num determinado comportamento. Esse aqui é o Rápido e Devagar, que eu falei, do Kahneman. É incrível esse livro. E o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. São livros que, enfim, conseguem não só explicar, mas trazer inúmeros exemplos e exaltar bastante esses assuntos que a gente está falando aqui hoje. Bom, uma questão importante aqui, um exemplo rápido que eu vou trazer desse livro Small Data, é que ele diz o seguinte: às vezes, lá dentro do ser humano, como eu disse, né, tem algumas questões que influenciam ou que fazem com que a pessoa tenha um determinado comportamento, né? Então, ele traz um exemplo que eu acho sensacional. A Lego, que é uma empresa conhecida por todos nós, praticamente, né? Uma empresa global, mundial, né? Super influente. Ela estava perdendo muito mercado. Seu market share estava indo lá embaixo. E aí, ela não entendia por quê, porque ela vinha tendo um mercado muito bom, né? Ela tinha um público muito alto no mundo inteiro, e de repente ela começou a perder mercado. E aí ela contratou o Lindstrom, que é um consultor, e ele faz muito pesquisa etnográfica. Então ele entra na casa das pessoas, ele se coloca ali de uma forma bem presente, tentando ser invisível, para tentar extrair dali alguma informação ou algum detalhe, algum aspecto que possa fazer com que ele crie uma nova solução para a empresa. E aí ele foi parar numa casa de uma família com uma criança, um menino, e ele ficou ali um tempo tentando entender, analisar o comportamento daquelas pessoas, e numa única conversa que ele teve com a criança, ele identificou então o que mudou, na verdade, todo o conceito da empresa Lego, e o que fez, na verdade, com que hoje ela fosse, ou voltasse a ser o que ela é, né? Inclusive expandindo seu negócio. Numa conversa com um menino, ele conversando com a criança, a criança mostrou, né, vários brinquedos, os Legos deixados de lado, e ele exaltou muito os troféus que ele tinha, né, as pranchas de skate que ele gostava de usar e brincar com os colegas, e ele chamou a atenção por um tênis velho que ele tem, né, que ele tinha na época, e o Lindstrom perguntava, mas por que esse tênis velho? Por que você acha que esse tênis ele realmente significa alguma coisa pra você? E aí ele falou, porque com esse tênis eu fiz inúmeras manobras no meu skate que meus amigos não fazem ou não faziam, né? Então aquele tênis pra ele era um troféu. Era um símbolo de que ele era capaz de fazer alguma coisa que os amigos não faziam. E criança tem muito disso, né? De, tem que fazer, você não, eu sou melhor que você. É normal, né? E aí, na mesma hora o Lindstrom sacou. Opa, peraí, a Lego, ela tá fazendo o quê? Ela tava aumentando
o tamanho das suas peças, enquanto as peças, na verdade, deveriam ser reduzidas. E hoje, se a gente vai numa loja da Lego, a gente vê esculturas, né, monumentos imensos construídos de Lego, com peças minúsculas, pequenas, né, bem pequenas. Porque o desafio está nisso. O desafio está em você construir alguma coisa que demande, né, um esforço muito grande, treino, prática, etc. E aí ele trouxe esse conceito para a Lego reformulou todo o seu negócio, né? Todo o seu modelo de negócio foi mudado. E ela hoje é dona dessa parcela de mercado incrível, né? Como a gente sabe. Então, foi um detalhe que ele identificou lá dentro de uma criança, né? Essa capacidade dela poder, né, fazer coisas que o coleguinha não podia fazer, que fez com que ele trouxesse essa ideia para a Lego e deu super certo. E tem outros inúmeros casos bem interessantes, inclusive casos aqui no Brasil, que o Lindstrom apresenta nesse livro e eu recomendo fortemente a leitura. Bom, então o Richard Thaler, que foi um outro ganhador do Nobel de Economia, ele disse o seguinte: detalhes pequenos e aparentemente insignificantes podem causar grande impacto no comportamento das pessoas. Como eu disse, o cheiro da casa da minha avó, que eu passei a minha infância lá não sei aonde, pode fazer com que eu tenha um determinado comportamento hoje, ou pode fazer com que eu tenha uma tomada de decisão específica num determinado momento, bem específica, né? Bem relacionada a essa vida que eu tive, né? Essa experiência que eu tive. Então, é importante que nós, né, pesquisadores, nós, professores, nós, gerentes de empresas, etc., tenhamos atenção a esse tipo de coisa, né? E aí eu pergunto para vocês, será que isso funciona? Pensar numa nova forma de fazer as coisas, de ajustar um determinado produto, trazer uma nova forma de pensar e fazer, será que isso realmente funciona e faz com que eu faça mais venda? E faz com que eu aumente meu número de, não só de vendas, né, mas de aceitabilidade pelo meu público? Então, vamos assistir. Bom, esse vídeo ele é antigo, ele não é novo, mas ele já... Opa. Ele retrata um pouquinho isso aqui que a gente está falando, né? Então, fazendo uma retrospectiva aqui, a gente começou falando sobre alguns filósofos que vieram trazendo a ideia da racionalidade. Posteriormente, alguns que vieram discutindo como que a emoção, então, está presente nas nossas vidas, como ela convive junto ali com essa razão que é inerente a nós, seres humanos. E aí, com a evolução desses dois conceitos, né, e surgimento de diversas teorias sobre esses assuntos, não só isso não ficou no campo da filosofia, né, do conhecimento dentro das academias, mas isso foi tomando, sim, foi ganhando, na verdade, uma parcela de mercado, um público empresarial, organizacional, que foi se preocupando cada vez mais com isso, e agora a gente está cada vez mais implementando esses conceitos, ou pelo menos tentando utilizar esses conceitos cada vez mais na definição de novos designs de
de consumo, na definição de novas estratégias voltadas para o consumo, porque esse consumidor que consome o nosso produto agora, que consome o nosso serviço, ele é um consumidor antenado, ele é um consumidor inteligente, ele é um consumidor conectado, ele é um consumidor cuja informação que ele precisa para tomar decisão, ou pelo menos aquela ali disponível, está na mão dele. Então é importante que a gente pense que esse consumidor, ele não só tem isso tudo a seu favor e é um consumidor com características bem diferentes de como era há algum tempo atrás, mas que principalmente ele é pautado, sim, suas decisões são pautadas por esses dois grandes campos cognitivos nossos, né? Que é o da razão e da emoção. Então é importante que a gente pense nisso e com base nisso a gente consiga formular uma arquitetura de escolhas ou criar um ambiente favorável para que esse consumidor tome as melhores decisões, não só que venha a satisfazer suas necessidades e seus desejos, mas que, por um lado, o fidelize, né, traga algum benefício também direto para nós, empresas, não através das vendas, mas através até mesmo do reconhecimento da marca, né? Então é isso, o nudge, que é esse grande conceito que a gente vem falando também ultimamente, que é esse empurrão, né, essa capacidade que nós temos de influenciar determinado tipo de comportamento com base nesses grandes conceitos que a gente apresentou. E agora eu passo a palavra para a professora Ana Carolina Mota, que vai dar continuidade ao tema e vai falar com a gente um pouquinho sobre arquitetura de escolhas, né? O que é então esse nudge, como que se constituiu esse conceito e como que a gente pode utilizá-lo cada vez melhor a nosso favor, tá bom? Prazer, muito obrigada e eu passo a palavra para a Ana. Obrigada, Marina. Muito bem, muito bem. Não, pode deixar. Pode deixar? Porque eu vou escolher na colinha. Bom, boa noite. O que é isso aqui? É passador. Ah, ele passou já? Ih, fez besteira. Tá, para frente, tá. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui no Conselho Regional de Administração. Eu já sou associada já há mais de 15 anos, mas é só recentemente que eu fui realmente estreitar os laços aqui. Queria agradecer muito a pessoa do atual presidente, o Wallace Vieira, mas também agradecer ao presidente anterior, Wagner Siqueira também, e o Rafael Monteiro, que foi uma ponte assim, incrível, nos recebeu muito bem. Aliás, toda a equipe aqui, todos os funcionários receberam muito bem, a gente se sente à vontade, a gente é bem acolhido desde a portaria até aqui agora. Está sendo uma alegria estar aqui. Bom, eu queria falar sobre o nudge, como é que o nudge, antes de tudo, antes de começar a minha parte aqui da palestra, eu queria dizer como é que o nudge entrou na minha vida, né? Lá em 2017, eu acompanho o jornal, leio o jornal, realmente eu via que teve notícia sobre o Prêmio Nobel da Economia, algumas pessoas falam Richard Thaler, outras pessoas falam Richard Taylor, né? Então eu vi a notícia sobre a economia comportamental, eu li, mas não achei muita graça, assim, não achei assim muito superficial, né? Então achei interessante, mas nada demais. Depois, em 2018, veio um candidato. Eu trabalho num programa de mestrado da Universidade de Santa Úrsula, o programa de mestrado profissional chamado Gestão do Trabalho, tá? E lá, um candidato veio me procurar para orientá-lo sobre economia comportamental, já que a minha linha de pesquisa é sobre ética, né? Ética nas organizações, né? Então, eu pesquiso nessa área, né? Responsabilidade social. E aí, ele veio me procurar querendo aliar o nudge à conduta do funcionário, para evitar casos de corrupção empresarial, né? Então, aliar o nudge ao código de ética da empresa, em última instância, aliar o nudge ao compliance, né? E eu tinha que orientar o pré-projeto dele, para ele ainda entrar no mestrado, né? E aí, nessas conversas, cada vez que ele vinha com vários artigos assim, impressos, era uma montanha de informação. E aí eu comecei a entender um pouco a sofisticação. Através desse candidato, agradeço muito a ele, comecei a entender um pouco a sofisticação que é realmente o nudge e que tem que ser mais bem aproveitado, né? Então, aqui na minha apresentação, na minha parte, eu faço uma introdução ao nudge, tá? Baseada nesse livro do... Com licença, posso pegar? Baseada nesse livro chamado Nudge, justamente do Prêmio Nobel da Economia, em 2017, Richard Thaler, e o outro pesquisador também,
Sunstein, né? E aí eu faço uma introdução com base nesse livro, e aí justamente ele começa com um exemplo que acho que é muito claro, assim, bem ilustrativo, de uma nutricionista, estava na linha de visão do aluno. Né? Só com esses experimentos, quer dizer, sem alterar o cardápio, só mudando a disposição dos alimentos, foi possível aumentar ou reduzir o consumo de vários alimentos em 25%. Tá? Essa influência pode ser para o bem ou para o mal, né? Considerando o mal, assim, que a gente vive realmente um problema de obesidade infantil, né? O mal nesse sentido de gordura, muito sal, muito açúcar, né? Então, só com a mudança da disposição, é uma coisa muito simples, né? Você pode melhorar muito a qualidade da alimentação desse público. Agora, com esse intuito, né, esse poder, né, dessa arquitetura das escolhas, do nudge, né, pode servir para várias finalidades. A primeira, organizar os alimentos de forma que, ao final, os estudantes sejam beneficiados. Né? Quer dizer, você privilegiar os alimentos mais saudáveis. Né? O segundo efeito, ênfase que você pode dar, é em relação a organizar de forma aleatória, qualquer coisa. Dispara de qualquer jeito os alimentos, né? Sem pensar muito nas consequências. A terceira opção seria organizar de forma que as crianças façam as mesmas escolhas que fariam por conta própria. Né? A quarta é aumentar ao máximo a venda dos produtos de fornecedores que ofereçam propinas. E o quinta, ênfase, seria aumentar o lucro ponto final. Né? Em relação ao primeiro, você vê assim, que organizar os alimentos de forma que, ao final, os estudantes sejam beneficiados. Essa é a melhor opção, né? Embora pareça um pouco invasiva. Né? A gente depois vai falar do paternalismo libertário. O segundo item, forma aleatória, é como se fosse como se fosse neutro. Mas você vai ser neutro quando você pode trazer mais benefícios? Né? Então, é uma pergunta que fica. Né? A terceira é de que forma que as crianças façam as mesmas escolhas que elas fariam sozinhas. É muito difícil você aferir, medir como cada criança, unificar isso, encontrar um denominador comum, né, de como as crianças fariam as escolhas delas próprias. Né. O quarto é aumentar o máximo de venda de produtos que ofereçam propina, quer dizer, isso aí é uma corrupção, né? É um ato reprovável, um ato de corrupção. E, por fim, o critério principal não deveria ser alimentação, aumentar o lucro ponto final. Isso aí, em detrimento de uma alimentação mais saudável, você vai colocar só comidas extremamente industrializadas, que sejam baratas, em grande quantidade. Então, assim, não é uma opção assim tão louvável, né? Espera aí. Tem que me acostumar com esse controle. Então, a arquitetura das escolhas. Nudge a arquitetura das escolhas. Um arquiteto das escolhas tem a responsabilidade de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões. Então, é isso, organizar o contexto. Né? O fundamental é saber que não há uma conjuntura neutra. Tá? Isso é uma falácia. Por mais que você não tenha intenção, você pode acabar induzindo, né, um consumo maior de um determinado alimento ou outro. No caso do exemplo do refeitório. Então, para o nudge, detalhes mínimos e que pareçam insignificantes podem gerar grandes impactos no comportamento das pessoas. Essa é a grande premissa, assim, grande pressuposto do qual parte o nudge. Tudo importa. Foi? Aí tem aquele exemplo clássico do nudge do mictório no aeroporto de Amsterdã, né? Que tem uma mosquinha para o homem mirar ali na mosquinha. Né? Segundo pesquisas, a mosca falsa, adesivo, né, reduz em 80% a quantidade de urina que cai fora do mictório. Então, assim, esse é um tipo de nudge. Né?
que é um detalhe que ajuda a evitar mais tempo de limpeza, de funcionário no banheiro, mais sujeira. Essa é a imagem, né? Então, a comparação é a seguinte: assim como o arquiteto de prédios constrói um edifício com certas particularidades, um arquiteto de escolhas, por exemplo, o do refeitório, deve escolher uma posição para cada alimento na vitrine, influenciando o que as pessoas comem, né? Eu trabalho, o mestrado onde eu trabalho, o nome dele completo é Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído. Então, a gente pensa na parte dos processos, né? Do modo de trabalhar, do modus operandi, mas também pensa no ambiente construído, seja ele virtual ou seja físico, né? Então, a gente vê lá que tem ambientes, por exemplo, com muitas divisórias, você está estimulando um tipo de trabalho mais concentrado, com menos comunicação. Ao contraponto que se você fizesse assim, um grande galpão assim, de ambiente de trabalho, em que tudo é aberto, então assim, é para estimular a comunicação. Então isso tudo influencia no modo dos funcionários, dos empregados, dos trabalhadores interagirem, né? A mesma coisa então serve para o nudge. Então o que significa nudge? Nudge significa dar um empurrãozinho, uma cutucada, um cutucão. É uma coisa assim, delicada, assim, não é uma coisa grosseira, assim, não, você só tem essa opção. Não. O nudge, a intenção justamente é uma coisa, um empurrãozinho para o caminho do bem, né? Essa é uma foto muito emblemática do elefante, da mãe empurrando o filhotinho, assim, para ajudar ele a sair do atoleiro, né? É uma boa metáfora. E aí a gente corre num ponto que é considerado assim, um pouco crítico do nudge, que muitas pessoas o criticam, né? Que é em relação ao paternalismo libertário. Já que a gente dá um empurrãozinho, ajuda, dá uma ajudazinha para a pessoa fazer escolhas melhores, né? Esse que é o intuito do nudge, que chama paternalismo libertário, é o seguinte, deixa eu explicar. O lado libertário da estratégia se encontra na convicção de que as pessoas devem ter liberdade para fazer o que quiserem, inclusive recusar acordos desvantajosos, né? As políticas devem manter ou aumentar a liberdade de escolha, nunca diminuir. Então, assim, o nudge tem que respeitar isso, né? Eu estou lá no refeitório, usando essa ilustração do refeitório, tem muitas opções. Não quer dizer que o refeitório, a partir de agora, vai ser só vegano, né? Ou vai ser sem carboidrato, né? Então a ideia não é essa, é dar liberdade e aumentar a liberdade, mas te ajudar a fazer escolhas melhores, né? Então preservar a liberdade é fundamental para o nudge. E esse lado paternalista consiste na legitimidade para tentar influenciar o comportamento das pessoas, desde que seja para tornar a vida das pessoas mais longa, mais saudável e melhor. Tá? Então, isso é um compromisso do nudge. E, inclusive, os setores, tanto público quanto privado, podem direcionar de forma consistente as pessoas a fazer escolhas que melhorem a sua vida. Por exemplo, eu soube que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um setor de nudge, o que é uma coisa extraordinária, inovadora, né? E eles estavam fazendo experimentos no bairro da Urca, para tentar fazer com que as pessoas atravessassem no lugar que fosse mais seguro, né? Não se arriscarem. Então, eles colocaram plaquinhas sorrindo, com mensagens motivacionais, para que atravessasse naquela faixazinha, né? Então, isso pode ser muito utilizado, até como eu falei inicialmente, pelo candidato ao mestrado, que queria aliar o nudge a uma conduta ética no trabalho, né? Então, tanto setores públicos quanto privados podem usufruir bastante do nudge, né? Tanto é uma recomendação da OCDE também, que eles publicam muito sobre isso. Então, sobre essa questão do paternalismo libertário, com base em pesquisas, em muitos casos as pessoas tomam decisões muito ruins, né? Decisões que não tomariam se estivessem prestando atenção e se tivessem todas as informações necessárias, né? Capacidades cognitivas ilimitadas e total autocontrole.
é o seguinte, a gente tem uma capacidade de racionalidade limitada, como a professora Mariana Marinho disse anteriormente, né? A gente não consegue decidir tudo muito bem, né? Até por questão de pressa. De acordo com a Flávia Ávila, eu cheguei a fazer uma das pessoas mais importantes do Brasil que foi estudar no exterior e trouxe esse conhecimento aqui para o Brasil, né? A Flávia Ávila, numa oficina que eu fiz com ela disse que a gente toma cerca de 35 mil decisões diariamente. Então, assim, são muitas decisões, assim, desde vou virar à direita, vou pegar água agora, vou telefonar agora, não, telefono depois. Então, assim, são muitas decisões diariamente que a gente toma, a gente nem se dá conta. Então, a gente não consegue tomar todas as decisões muito bem, né? Fora essas decisões mais complexas, por exemplo, seguro de carro. Eu, assim, quando eu faço seguro de carro, estou entregue à minha corretora, porque eu não sei escolher muito bem os critérios que tem que atender lá, né? Então, o nudge serve para ajudar a gente a fazer tomar melhores decisões. Em relação a esse paternalismo libertário, ele é relativamente fraco, tem que ser assim, né? Ele não cria impedimentos às escolhas. A ideia é induzir as pessoas a seguir caminhos que melhorarão sua vida. Os arquitetos da escolha estão dando um nudge, um empurrãozinho, né? Então, colocar as frutas, repetindo aquele exemplo da vitrine de comida. Colocar as frutas em posição bem visível é um exemplo de nudge, né? Simplesmente proibir o junk food não é nudge, é outra coisa, né? Sendo que tem todo esse problema da obesidade, aqui tem uma estatística que diz que nos Estados Unidos, atualmente, quase 20% da população é obesa, né? E mais de 60% dos americanos são considerados acima do peso. No segundo item diz que no mundo existe cerca de 1 bilhão de adultos acima do peso, quer dizer, quase um sétimo, né? Dos quais 300 milhões são obesos. Então, nem todos norte-americanos, de acordo com essa estatística, optam por uma dieta ideal, né? Então, a tendência sistemática a apresentar um otimismo peraí. Mudando de assunto um pouquinho. Peraí. Tá. Mais um exemplo da nossa racionalidade limitada, né? Então, a falácia do planejamento. Quando eu estudei, alguns estudiosos, pesquisadores, sobre a falácia do planejamento, acho que era o Mintzberg, se eu não me engano, falava sobre o auge e o declínio do planejamento. Isso há muito tempo atrás. Então, isso vai ao encontro até do que uma coisa que eu estudei no mestrado, né, no MBA, que eu fiz também, que tinha a questão da falácia do planejamento, né? Então, só para corroborar mais uma vez que esse estudo da economia comportamental, assim, é muito importante, influencia muito, muito nossas vidas, mais do que a gente imagina, né? Em relação à falácia do planejamento especificamente, a tendência sistemática a apresentar um otimismo irreal quanto ao tempo necessário para completar um projeto qualquer, né? Seja em termos de lucratividade ou de prazos. Nossa, como eu já vivi isso. Eu já trabalhei com orçamento empresarial e a gente tinha uma estimativa de vender determinado produto de uma empresa onde eu trabalhei, que a gente ia vender 50 mil unidades por mês e aquilo não se concretizou assim. Então, mas depois a gente entendeu por quê, né? Então, hoje em dia a gente faz vários cenários, tenta fazer um cenário otimista, um pessimista e um cenário, análise de sensibilidade, um cenário realista, para tentar ajustar essas expectativas que podem ser muito, muito grandes, né? Se preparar para tudo, né? Então é o seguinte, centenas de estudos confirmam que as previsões humanas são falhas e tendenciosas, né? E a capacidade de decisão do ser humano também está longe de ser ótima. As pessoas apresentam forte tendência a seguir o status quo ou aceitar a opção padrão. Essa é um tipo de viés, né? Mental. Isso influencia também nas nossas decisões. Essa questão da gente se adequar muito bem à forma como as coisas estão funcionando também, né? Aí a gente vê, por exemplo, que algumas empresas americanas automobilísticas
perderam um grande mercado para as empresas japonesas, justamente na época da crise do petróleo, que as japonesas já estavam pensando em economizar gasolina, combustível, né? Enquanto os americanos estavam com aqueles carros cada vez maiores, né, consumindo muito, muito combustível. Então, assim, a gente não pode se acomodar, a gente tem sempre que buscar inovação, né, sempre estar pensando à frente, né? E em termos de comportamento do consumidor, quando as pessoas compram um celular novo, é preciso fazer uma série de escolhas. Assim, o consumidor, ele é muito mais confortável para ele, não tem que escolher tanto assim, sabe? Já vem os padrões de papel de parede, que vem padronizado o toque do celular, né? Então, o nudge pode tirar vantagem disso, né? No sentido que ajuda as pessoas, condicionem para caminhos melhores para elas, né? Em relação a esse viés do status quo, nunca subestime o poder da inércia. É possível utilizar esse poder em benefício próprio, né? Quando uma opção padrão é bem escolhida, fica fácil perceber o suave poder de um nudge. Então, em relação às críticas ao nudge, os defensores da liberdade de escolha se opõem ao paternalismo, talvez com base nos falsos pressupostos. Um deles é o seguinte: todas as pessoas quase sempre fazem melhores escolhas para si, né? As pessoas fazem boas escolhas em contextos nos quais elas têm experiência, boas informações e feedback rápido, mas não ao contrário. Então, assim, é muito mais fácil a gente fazer escolhas equivocadas, apressadamente, do que fazer de maneira muito refletida, muito aprofundada, né? Porque a gente toma muita decisão diariamente, né? Acaba errando. E o nudge pode ajudar a gente a não cair em armadilha. Outra crítica ao nudge: o paternalismo sempre envolve coação, né? Lembre-se do caso refeitório. Não há proibição. Nem ninguém é forçado a seguir uma dieta específica. A liberdade de escolha é a melhor salvaguarda contra uma má arquitetura de escolhas. Inclusive, se o nudge for mal feito, né? Se colocarem tudo de errado assim, no começo da bancada, colocarem tudo que for salgadinho, sobremesa, e só depois as opções saudáveis, né? Você ainda assim, você pode direto... Cadê a salada? Você pode se guiar pela melhor escolha para você, né? E aí, uma das pesquisas que corroboram, fundamentam o nudge é entender como é que funciona o nosso pensamento, né? São dois sistemas cognitivos, né? Tem um sistema que é automático, que é o rápido. É considerado assim descontrolado, fácil, associativo, inconsciente, prático. Mas a gente também tem um outro sistema que é mais reflexivo e racional, né? Que é mais controlado, complicado, dedutivo, lento, autoconsciente e obedece às regras. Os autores desse livro, no qual me baseei para fazer essa palestra, eles dizem que enquanto eles estão redigindo o livro, o que funciona mais é o sistema reflexivo e racional, né? Mas quando tem um insight, né, uma ideia, então é o sistema automático agindo, né? E eles dizem o seguinte, isso que é interessante até, uma parte um pouco polêmica, assim, que os candidatos a cargos eletivos, né, se aproveitam disso, né? Que muitas vezes as pessoas, os eleitores, eles escolhem seu candidato muito mais utilizando o sistema automático, a primeira impressão, estar arrumadinho, com gravata, né, bem apresentável, do que necessariamente pelas ideias, né? Porque a parte do programa, né, do candidato, as propostas, as intenções reais que ele almeja, isso pouca gente vai lá investigar. E quando tem debate, que é uma tentativa de trazer luz a essas intenções dos candidatos, muitas vezes é muito rapidinho, é muito breve, né? 1 minuto e meio para um, aí o outro tem a réplica, a tréplica, tudo muito rapidinho. Então você não consegue realmente entender se não for estudar o programa de governo dos candidatos, né? E também nesses debates eles acabam insultando, quem dá o fora melhor, né? Acaba que a gente acaba escolhendo muito mal em função disso, né? Isso ele está se referindo às eleições americanas, né? Eu vou interromper, eu não vou entrar nesse âmbito
dos vieses da interação entre os dois sistemas, porque eu acho que teve muito conteúdo, já são 7 horas, e eu estou ansiosa para ouvir também as perguntas. Se tiver. Agora, a gente pode voltar e depois, eu acho que podia dividir em 2 palestras, a gente voltar e trazer assim, mais detalhes sobre os vieses desse sistema reflexivo do nudge. Tá? Eu gostaria de ter mais tempo para me deter, porque para falar rápido eu prefiro não falar. Tá? Eu agradeço muito, queria agradecer muito a parceria com a professora Mariana Marinho também, adorei trabalhar com você. Hã? A paciência. Agradecer mais uma vez ao Conselho Regional da Administração, a gente foi muito bem recebido aqui, quero voltar outras vezes, trazendo outras temáticas, né? E veio alguma pergunta do público? Vamos encerrar? Muito obrigada.